Mas enfim, como a Dani falou, atendo clinicamente, sou psicóloga clínica, depois da formação. Surpreendentemente para mim foi o primeiro caminho e até hoje é o que eu permaneço, é o meu lugar de maior conforto. A maioria das pessoas que eu atendo são mulheres pretas, na maioria das vezes vítimas de violência, né? E mães, inclusive. Fiquei pensando, em conversa com a Dani e a Samanta, né? Fiquei pensando nesse lugar, né? No que eu poderia contribuir mesmo, né? Colaborar, uma vez que não estou dentro da instituição escolar, né? Não estou dentro da escola, atuando como psicóloga, né? E com a Val também, que me faz esse convite, companheira de CRP, pensando qual seria a minha colaboração, né? E cheguei ao lugar cheguei à conclusão de trazer talvez para vocês, e aí fazer essas provocações que vocês vão continuar fazendo, e a gente vai continuar fazendo aqui, discutindo, desses outros dois lugares, né, que eu ocupo, né, que é um lugar já ocupado, que é da aluno, da criança que fez parte desse ambiente escolar e que também lidou com a ausência dessa escuta da psicologia, a ausência da psicologia no ambiente escolar, e hoje da profissional de saúde mental que recebe muitas vezes essa pessoa, né, essa criança, esse adolescente. A maioria das vezes eu recebi que foram adolescentes com queixa escolar, né, com as demandas que vinham muito da escola, né. Então acho que pensando nesses dois lugares, assim, né, e pensar o quanto existe já um sujeito pré-definido, né, quando existe uma expectativa de sujeito, né, mesmo sendo criança, mesmo esse sujeito sendo uma criança. E acredito que tenha estudantes aqui, ou já psicólogos, quem atua, né, mas acho que pensando nesse lugar da escuta, né, acho que a gente precisa partir pelo menos eu acho importante a gente tentar partir desse lugar, que não existe escuta neutra, né? Neutra, e aí não estou dizendo nenhuma abordagem, não me crucifiquem, né? Mas estou dizendo desse lugar da neutralidade, que muitas vezes a gente sai da academia acreditando que ele existe e que o psicólogo ele vai ser uma pessoa quase que invisível, né? Uma parede quase que invisível, né? E aí, se a gente tentar se deslocar um pouquinho desse lugar da neutralidade, dessa perspectiva de que existe uma neutralidade, e se marcar como sujeito que tem raça, que tem classe, que tem gênero, que tem orientação sexual, que sai de um determinado território, para além de ser psicólogo, é mais fácil para a gente também não colocar essa expectativa naquela criança. A escola, a instituição, pelo menos foi para mim também, e isso eu escuto, essa narrativa eu escuto de muitas pessoas que eu atendo, muitos adultos, muitas pessoas pretas que eu atendo, e as adolescentes também, e algumas crianças. A escola, essa é a instituição, depois da família, que a gente vai vivenciar as primeiras violências. As primeiras violências, seja o sexismo, o machismo, o racismo, as primeiras vão ser ali, né, das formas mais violentas possíveis até as formas mais sutis possíveis, né? É onde a gente vai também ter uma amostragem do restante do mundo, né, para os lugares. É que tudo eu querendo dizer com isso, né? E isso vai atravessar a identidade daquela criança. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente olhar aqui, a gente pode pegar, sei lá, 30% no máximo de pessoas pretas. E o restante, né, vão ser pessoas brancas que podem ser racializadas ou não, né? Mas isso é um ponto importante, né? O psicólogo, se ele não racializar a escuta, ele vai enxergar primeiro a queixa e depois a criança. E já vai categorizar a queixa, né? Porque não em todas as escolas, claro, mas infelizmente em muitas escolas e em muitos espaços onde educadores estão ali, aí estou falando de educadores e não só professores, né? Porque acho que todo mundo que está no território escolar também é educador, desde o porteiro até a diretoria, até a coordenação pedagógica, todo mundo está ali fazendo também, utilizando esse lugar, né, experienciando esse lugar de educação. Ali a criança, ela também já vai perceber um pouquinho como é que funciona o mundo a partir dos lugares, né? Se ela não vê, não se depara nunca com uma professora preta, com uma diretora, com uma coordenadora, quem estudou em escola pública
provavelmente teve uma quantidade maior de diversidade, pelo menos racial, acredito que, né, foi assim comigo. Em escolas particulares a coisa muda um pouquinho de figura, né? Então, muito menos alunos negros e alunas negras e mais alunos brancos, né, e brancas. Então, ali a gente subestima um pouquinho, né, a inteligência da criança, né? Porque ali ela já vai perceber alguns signos. Ela já vai criar algum entendimento de quem é que está ocupando o espaço de poder e quem é que está ocupando o espaço de subserviência. Em alguma medida, ela também aquilo vai atravessando a subjetividade dela, aquilo vai ajudando, auxiliando a ela construir a própria imagem, o próprio lugar. Infelizmente, em algumas instituições, essa criança chega com o título do problema, né? Ela chega para o profissional de saúde mental. Você é o problema, por isso que você está aqui. Não é, a escola não é rede, o SAICA não é rede, a família não é rede, não. Você é o problema, então a gente tira o problema de dentro daquele espaço e resolva aí, psicólogo, né? Resolva esse problema que tem nome, né? Que tem família, que tem classe, que tem raça. Para os psicólogos não negros, né? Vocês precisam saber que vocês são brancos, assim, né? Assim, precisa saber, né? Quando a gente está falando de racialidade, parece uma resposta meio simples, assim, uma conclusão meio simples, mas quando a gente fala de racialização, parece que em muitos espaços, ainda, mesmo em 2024, muitas pessoas... Estou esquecendo de olhar uns minutinhos, ó, desculpa, gente. Não sei se apareceu alguma placa já aí. Quando a gente está falando de racialização, a gente não está falando apenas de pessoas pretas. A gente está falando de pessoas, né? Pessoas que precisam se racializar, precisam olhar quais são os seus marcadores. Estou falando de raça aqui, mas isso vale para, né, o sexismo, para o machismo, enfim. Você precisa saber de onde você fala, né? Inclusive, você não é uma tábua rasa e neutra e aquela criança não está vendo nada. Não, ela está vendo vários signos, vários marcadores quando ela chegar no seu consultório. E se essa escuta não for racializada, eu vou ver primeiro a queixa e a criança como o problema, não vou me marcar naquele lugar, então eu vou entender que aquela criança também não está entendendo quais são as representações, o que eu represento ali naquela cadeia toda que foi mostrado para ela, a primeira cadeia, né, cadeia de hierarquia de lugares sociais que a escola promove muitas vezes. E essa criança não vai conseguir se sentir acolhida, né? Assim como muitos adultos não conseguem, né? Infelizmente, muitos espaços terapêuticos, né? E acho que isso também vai dizendo sobre a importância da formação e da diversidade na formação do psicólogo, é um dos lugares, às vezes o único lugar que o indivíduo, ou a criança, né? Ou a pessoa, ou a criança, vai ter contato com o acesso à saúde mental, vai ter contato com o profissional. Às vezes não vai ter mais, né, inclusive, né? Às vezes a criança vai ter só aquele contato porque foi levada, encaminhada, e depois não vai nunca mais ver um psicólogo, né? Nunca mais vai se deparar com um processo terapêutico. Quando ela for encaminhada, né? É bom que existe aí, hoje a gente tem espaços como esse, como o GIC, né? Mas assim, não é da minha época, por exemplo, né? Tenho 39 anos. Fui entrar num site terapêutico na graduação de psicologia, no meio da graduação de psicologia. Então, até então, eu não sabia o que era fazer terapia, qual que era o lugar ocupado ali, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar na qualidade dessa formação, mas não como alheio a ela, né? A gente faz parte dela, é sujeito também. E essas referências, né, quando a gente está falando desse lugar de referência e de representatividade, a criança preta, quando ela chega com a queixa escolar, ela chega encaminhada para a queixa escolar, muitas vezes ela vai chegar com essa identidade forjada já por esse espaço, né? Então, ela também muitas vezes vai reproduzir que ela é o problema mesmo. Ela vai chegar hostil, né? Ela vai chegar acreditando que ela é o problema daquele espaço enorme, com vários agentes, e não o contrário. Ela não vai entender aquele encaminhamento como algo feito para ela, para escutá-la, para escutar aquele sofrimento, né? E aí, se ela se depara com um profissional que vai reforçar essa lógica, de que realmente o meu lugar aqui é o do saber, eu sou uma pessoa neutra, eu não tenho raça, não tenho classe, não tenho
gênero, você de fato, será mesmo que isso que você tá, que o amiguinho te chamou disso mesmo? Será que era isso que ele queria dizer? Será que não era uma briga de crianças, né? Será que você ouviu isso? Não, mas o amiguinho é tão legal, mas o Joãozinho é tão bacana, ele não iria fazer isso. Acabou, né? A invalidação, não escutou o que aquela criança disse, invalidou, e isso persiste, né? Até a idade adulta, né? Tem um psicólogo aí, quando a pessoa adulta chega falando que passou por racismo, acho que você está com uma questão persecutória, né? Eu já ouvi muito isso, né? As pessoas chegam no set, dando essa narrativa, né? Assim que ela foi acolhida, né? Acho muito bacana quando a Gina vai falando sobre a afetividade, né? E eu acredito nessa clínica, né? Que propõe também um vínculo sustentado também pela afetividade, né? Para além de todos os marcadores em que eu também gosto de marcar, que eu partilho com aquela pessoa, né? E no caso da minha clínica, partilho literalmente, porque a maioria das pessoas são pessoas pretas, né? Mas a queixa escolar, né, ela precisa ser escutada depois da pessoa, né? Ela não dá para ela vir antes, ela precisa vir depois, né? Primeiro eu preciso escutar o sujeito, né? Escutar no todo, né? Por isso que o encontro, para mim, assim, é muito importante, né? Essa pandemia me trouxe, assim, muita tristeza, né? Porque eu acho que a gente escuta com tudo, a gente não escuta só com os ouvidos, né? A gente escuta com tudo no setting, né? E principalmente quando a gente está escutando criança. Aí literalmente a gente vai escutar o corpo inteiro, a gente vai escutar as impressões, o gestual, o que aquela criança, a partir do que ela vai fazendo, da brincadeira, do desenho, enfim, todas as ferramentas técnicas que a gente tem, mas para além das ferramentas técnicas, essa criança ela precisa se sentir segura, né? É muito ruim quando ela sente que ela foi deslocada para um lugar para ir para outro. Ela foi de um lugar que ela é nomeada como problema, é um outro lugar que também vai achar que ela é um problema, né? E se ela não for escutada com uma escuta racializada, uma escuta clínica, com as suas técnicas, com tudo que a gente tem da psicologia e o que a gente não tem também, né? Porque a psicologia não dá na grade curricular, que a gente tem que ir atrás, né? Tipo, fazer isso no meio da graduação para poder entender esse sujeito, porque era um sujeito único, né? Acho que tem muito a ver com isso, né? Sobre a gente se marcar, né? Se a gente também se marca como pessoa que é constituída a partir de vários marcadores, com mais facilidade a gente vai conseguir olhar para uma outra pessoa, para além do lugar de psicólogo ou psicólogo, que também é carregada dos seus marcadores sociais, né? E muitas vezes isso não acontece na formação, aí a gente tem que ir atrás mesmo, né? Tudo que estava na grade curricular, a minha grade curricular não era racializada. Deu 3 anos de graduação, eu falei, bom, eu não sei o que eu vou fazer, mas daqui 2 anos não me vejo em lugar nenhum. Então, eu fui atrás de racializar os meus estudos, né? Já que a graduação estava fazendo isso, né? Então, às vezes, a formação, ela se dá a partir daquilo que a gente não recebe, né? Mas que a gente precisa ir buscar, para pensar que profissional a gente quer ser, né? Quem é o psicólogo que essa criança vai encontrar? Quem é a criança que o psicólogo espera que vai encontrar? É um tipo de criança só, né? Como muitas vezes a gente se depara com essa também expectativa dentro dos pedagogos, né? Tem uma criança única, então é um único sujeito. Na psicologia tem muito isso, né? É um único sujeito, né? É o único sujeito que é proposto na maioria das vezes, né? Aquele branco, europeu, são esse tipo de angústia que você vai lidar. A gente está no Brasil, a gente está na Dinamarca, né? São outras angústias, são outros atravessamentos. E se a gente não correr atrás de uma lógica que vem a partir da materialidade, né, e não a partir de uma teoria, que em alguns momentos pode servir, obviamente vai servir, mas se ela não for de encontro com a prática, com o que a gente vê no dia a dia, com o que a gente vê numa sala de aula, seja de adultos, seja de crianças, que vai ter também a mesma pluralidade, os marcadores muito parecidos, eu acho que vai ser muito falha a atuação, né? Então, acho que a gente precisa se perguntar, né, que criança que eu espero receber, que criança que eu quero receber, que eu acho que vou receber. E essa criança, né, o que ela está esperando? Quem que ela está esperando que escute o sofrimento dela, né? E que escute, não necessariamente com fala, né? Porque talvez essa criança nem consiga verbalizar aquela violência.
E aí, o que você vai fazer, né? De que jeito você vai acessar essa criança, né? Eu acho que a afetividade é um bom caminho, né? Uma forma que vai juntar o saber, mas que não vai esquecer de que existe uma pessoa ali também com vulnerabilidades, né? E se essa criança não se sentir segura nesse lugar, nesse espaço, minimamente para conseguir falar sem achar que é o problema de um todo, né? Mas que faz parte de um todo e também ajuda a construir esse todo, aí acho que fica um pouquinho difícil, né? Eu não quero me alongar, né? Mas eu acho que queria gerar essas provocações, né? De pensar de que lugar que a gente fala quando a gente recebe a queixa escolar, quando a gente recebe a criança. Uma vez eu escutei de um paciente, assim, acho que para finalizar, que foi algo muito... Foi uma frase muito pequena, assim, mas fez muito sentido, né? Que a gente está falando de negritude e ele disse que dessa descoberta, né, entre aspas, isso pode variar muito, porque a gente também está falando de várias experiências do ser negro dentro do Brasil. Mas ele fala, eu fui acusado de ser negro aos 3 anos. E eu achei muito, porque ele sabia o que significava aquilo, do ser acusado, né? Que lugar que ele estava colocando, né? Esse verbo e o ser negro, assim, né? E aí, né, a gente continuou conversando sobre essa forma de colocar esse sofrimento, né? Porque muitas vezes é isso, né? Como eu tinha mencionado no início, a escola é a primeira instituição que vai reproduzir, depois da família, as primeiras violências, né? Então, muito provavelmente, se você perguntar para qualquer pessoa preta do período da infância, período escolar, né, que tenha parado para pensar um pouquinho sobre o seu processo de racialização e de consciência racial, quais são as memórias que ela tem, muito provavelmente não vai vir uma memória bacana, né, se a gente for falar de violência. Então, acho que se questionem, se perguntem, né? Eu tenho que fazer isso todo dia, acho que vou continuar fazendo, porque o processo de racialização não só acaba quando a gente morre, mas que precisa estar para todos, né? Está para todos. E a psicologia tem muita pendência para lidar com isso, assim. Precisa correr atrás do prejuízo. Obrigada.